Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Cultura em Foco aqui do canal do Instituto Legos. A gente fala aqui sobre tantas e tantas coisas, não é? Que pensamos também em um tema bastante relevante para hoje, não é? Para esta apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre museus e esta ideia de colecionismo, não é? Muita gente, de forma irônica, acaba dizendo que quem gosta de museu está no passado. Bem, de uma certa maneira, isso não é lá mentiroso, porque as coleções presentes nos museus nos remetem quase sempre a um passado, não é? Mas isso é uma ideia também antiga, porque há museus em que a gente pode apreciar obras de arte bastante presentes no nosso dia a dia, no contemporâneo, na nossa cultura. Mas, enfim, não é? Quando falamos de museu, podemos também pensar numa data próxima, 18 de maio, que costuma ser o dia em que se comemora a internacionalidade dos museus. E, bom, é sempre bom saber um pouquinho, né? E esse pouquinho é o termo museu, que vem exatamente como quase tudo em nossa língua, vem do grego. Então, museu vem do grego e significa a casa das musas. Vejam que coisa interessante, porque se dentro dos museus moram musas, é bem verdade que uma delas, uma das musas, não é? É aquela exatamente relacionada à memória. Portanto, há também a questão de a memória estar guardada em um museu, né? Há vários, inclusive um museu da memória, um museu do imigrante, um, um museu dos povos originários, e eles estão aí, não é? Então, há várias possibilidades quando conhecemos museus. Enfim, obviamente, qualquer museu é um local que conserva, né? É crítico. Muitos artistas, em suas épocas, que ficaram fora de um museu, fizeram essa crítica, né? Que uma obra não precisa estar confinada a um museu. De qualquer forma, é uma grande honra estar dentro de um museu, né? Então, o museu é um local que conserva, que investiga, que difunde, que expõe os testemunhos materiais, mas eu até diria espirituais, do ser humano e do seu entorno para a educação, para a nossa educação e para deleitar os olhos de toda uma sociedade, não é? Bem, os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, que nasceu junto com a própria humanidade. Desde a antiguidade mais remota, né, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos, alguns, aliás, de valor inestimável, né, de valor pessoal, como algumas coisas que guardamos mesmo que elas não estejam em um museu. Mas, enfim, não é? Ao colecionar esses objetos, o ser humano atribui a eles valor afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Bem, há milhares de anos já se faziam registros sobre instituições
vagamente semelhantes aos museus modernos, como nós, no contemporâneo, os conhecemos. Então, isto já vem, não é, de uma coisa antiga. Há também algumas pessoas colecionadoras, não é, mas que acabam se transformando em doentes, não é? Porque vão guardando e guardando e guardando coisas, nem todas elas estão assim importantes. Enfim, depois de muitas mudanças e aperfeiçoamentos, os museus hoje, né, abarcam um vasto espectro de campos de interesse e se dirigem para uma crescente profissionalização e qualificação de suas atividades. Bom, esses museus se caracterizam pela multiplicidade de tarefas e capacidades que lhes atribuem os museólogos e pensadores, deixando de ser passivos acúmulos de objetos para assumirem um papel importante na interpretação da cultura e na educação do ser humano, no fortalecimento da cidadania e do respeito à diversidade cultural, além do incremento da qualidade de vida. Muitos dos conceitos fundamentais que norteiam os museus contemporâneos ainda estão em debate e precisam de clarificação. Então, para além de tudo isso, nos museus, além das exposições, ocorrem palestras, não é? Há algumas outras atividades que revelam a importância do que ali está contido, mas também a importância do museu do ponto de vista cultural. Um exemplo para quem é psicólogo, psicanalista, para quem trabalha com as questões psíquicas, né? É fazer uma visita, pode ser uma visita inclusive virtual, ao Museu de Freud em Londres. Há um também em Viena, mas particularmente aqui o colecionismo desse museu de Freud em Londres é muitíssimo interessante, porque a coleção, no caso, refere-se à guarda de objetos usados pelo psicanalista quando esteve em Londres, quando viveu em Londres com a família. Depois de sair da Áustria, sabemos, com as perseguições lá presentes. Nesse local, nesse museu, também há pertences do uso de Freud em sua prática profissional, além, não é, das pinturas, das antiguidades que ele possuía e que foram ali guardadas. Se eu pudesse dar um outro exemplo, também seria visitar o Museu de Fernando Pessoa, em Portugal. Interessante, com marcas, não é, ainda do escritor bastante presentes. Apreciem a imagem do Museu de Freud em Londres no nosso post no Instagram, para vocês terem uma ideia de como é esse museu. Bem, se quem gosta de museu é passado, aqui está alguém que gosta de história, de memória, de passado e adora museus, né? Lembrando que os museus também são futuristas. Há, por exemplo, não é, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que mostra uma série de atividades bem contemporâneas, não é? De inovações tecnológicas, por exemplo. Há um outro semelhante em Paraty, no Rio de Janeiro. Recomendo uma passadinha por lá. E bem, para que tudo isto fique colecionado aqui no canal do Cultura em Foco do Instituto Legos, a gente agradece
pedindo aí que vocês nos deem comentários, likes e que se inscrevam no canal. Até mais, a gente pode se encontrar em algum museu por aí. Até!